Olá, pessoal. Hoje o Papo de Infra recebe Maurício Portugal, meu amigo querido. Uma referência do Brasil quando o assunto é estruturação, regulação, equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e PPPs. Ele foi um dos redatores do projeto de lei, da Lei das PPPs, que deu origem à Lei 11.079, contribuiu para a reforma da Lei de Concessões em 2006 e está ajudando agora a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda é 2.0 a reforma agora, É, 4.0, o PL 7063, que vai propor de novo alterações na Lei de Concessões e PPPs também. Além disso, Maurício Portugal atuou em várias áreas. Ele foi chefe de departamento da IFC do Banco Mundial, trabalhou no setor de infraestrutura e setor público do Citibank, foi conselheiro de várias empresas, Chesf, SEG, a Cesita, e ainda chefe da unidade de PPP do governo federal. Nossa, eu lembro da unidade de PPP, o projeto Baixo do Irecê, né? Gente, lembrei. Maurício é mestre em Direito pela Universidade da Harvard Law School, é autor de diversas publicações influentes no campo de direito da infraestrutura, é um dos advogados mais renomados, que mais conhecem do setor e que tem um senso de humor incrível, gente. Vai ser uma delícia falar com ele hoje. Maurício, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, e eu queria conversar contigo, começando pela lei, né, de concessões. Vai ser o tema do nosso encontro, dia 7 de novembro. Em fevereiro ela faz 30 anos, né? E quando eu tô falando agora até, né, que quando a gente está discutindo 7063, a gente faz 30 anos, a gente precisa começar a fazer um botox, ah, né? Eu falei, mas é só um botox, não precisa mexer muito. Porque, afinal de contas, é a lei que por 30 anos vem dando segurança jurídica a todos esses contratos de concessão que a gente tem, né? Eu até estava levantando agora para o evento os números de 30 anos. São incríveis. Eu não vou dar spoiler, que vai ser meu discurso de abertura, mas assim, se a gente pega o que a gente conseguiu fazer em é 30 impressionante, é anos, impressionante, é é impressionante, né? impressionante. Então, eu queria que você falasse um pouco, qual que é a sua visão desses 30 anos? Bom, primeiro, queria agradecer o convite, Natália. Enorme prazer estar com você, conversar com você. Acho que a gente se conheceu em 2003, Para de falar essas. em 2003, e, e, e desde então a gente tem Uhum. tido interação e a oportunidade, para mim tem sido um prazer a oportunidade de conversar com você sobre esses temas de infraestrutura. Obrigado pela apresentação generosa e entrando diretamente na questão, né? Acho que basta dizer que o Brasil foi um dos países do mundo que mais fez Uhum. participação privada em infraestrutura, para a gente não usar apenas concessão, né? Uhum. Porque você tem outras formas, né, de participação que a gente Isso, usou, arrendamentos, arrendamento. permissões, né? Uhum. É, a celebração de uma concessão e depois a desestatização feita por meio da venda da empresa, né? No setor elétrico se fez isso, no setor de telecomunicações se fez isso, nos portos públicos, arrendamentos portuários. Então, o Brasil, durante, se você pegar de 94, né, Ponte Rio-Niterói, licitação da Ponte Rio-Niterói, até o presente, quando você pega as estatísticas, Uhum. o Brasil está sempre entre os 4 primeiros países em desenvolvimento Uhum. que fizeram o maior programa de participação privada em infraestrutura. Como é que você mede isso, né? Você mede isso pela dimensão, pelo valor dos investimentos que você gerou, Uhum. né? Ou pelo valor de outorga que foi arrecadado pelo poder público, né? Esses são os critérios mais usados, e nesses critérios é impressionante o que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos. Mas tem outras coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a multiplicidade de arranjos que a gente desenvolveu, né? Uhum. A gente tem arranjos muito diferentes a depender do setor, né? E depois, né, ali em 2004, a, quando se fez o processo, né, a partir da 8987 em 95, existia uma preocupação muito
muito grande com o problema de desonerar o Estado, né? A preocupação era preocupação fiscal, a gente estava ainda submetido a acordos com o FMI e com o Banco Mundial, e esses acordos exigiam a geração de superávit primário, então, quando se fez as primeiras concessões, era esse o objetivo central, né? A partir de 2004, a gente passa para uma nova fase, né? Que a ideia é gerar investimento, gerar os benefícios do investimento num país que começava ali a mudar de patamar, né? A crescer de uma forma que mudou completamente de patamar. E aí vem a lei de PPP, com toda uma preocupação fiscal também, mas com a possibilidade de você ter pagamentos públicos. Então, eu não tenho a menor dúvida que uma das razões da gente poder, até hoje, né, fazer concessões e PPPs do modo como a gente faz, você vê, a lei de concessões ela não é um empecilho para projetos bem feitos, a gente tem projetos extremamente bem modelados no Brasil, tem também mal modelados, mas tem extremamente bem modelados com essa lei. E o fato da gente não ter mudado ela de forma estrutural foi uma coisa muito importante também, né? Porque a segurança jurídica, eu sempre digo que no setor de infraestrutura, lei boa é lei velha. Exatamente. Né? Porque a segurança jurídica não está em você ter uma lei. A lei pode ser linda e mesmo assim não lhe trazer segurança. O que é que traz segurança jurídica? São as decisões que são tomadas em torno da lei. Decisões da iniciativa privada, das agências reguladoras, decisões do Poder Judiciário, né? Decisões das instituições que estão em torno de um programa de participação privada em infraestrutura. É a consolidação dessas decisões, né? Elas sendo revisitadas ao longo dos anos, essa teia de decisões que cria a segurança jurídica. E não ter mudado a lei por tanto tempo, quer dizer, a gente teve mudanças pontuais, mas manteve a sua estrutura original, foi uma coisa muito importante, né? Daí que quando a gente fala em reformar essas leis, eu acho que as reformas têm que ser muito cuidadosas, né? E muito pontuais, né? Mas essa seria a minha avaliação inicial em relação É uma a brincadeira que eu faço, né? Quando começou a discutir o 7063, acho que foi em 17 que começou a discutir, acho que eles queriam uma ampla reforma, né? Sim. Lembra da discussão? Sim. Eu falei assim, gente, a gente só quer o Botox. É. A gente só quer o Botox. É isso. A gente não precisa. Porque, assim, essa lei vem segurando toda a jurisprudência. Eu lembro quando eu entrei no concurso da NTT, em 2005, a gente tinha discussões. As teses jurídicas na época eram: eu posso ter uma cobrança de pedágio em uma rodovia sem dar uma via alternativa? Essa era a preocupação da época, né? Eu posso ter receita acessória em faixa de domínio. Então, a gente estava formando toda a jurisprudência, né, desse negócio. Você vê hoje, 30 anos depois, a sofisticação da discussão. É outra coisa. Qual é a sofisticação da discussão? A gente está discutindo objetivar a matriz de risco. E com muito critério, muito ponderado, quando eu acho que esse é um ponto que, inclusive, a gente precisa melhorar na lei, até porque a lei, ela tinha muito esse caráter de desestatizar e, né, passar o problema fiscal, né? A gente lembra da rede ferroviária. $1 milhão ao dia, né? Eu precisava me livrar daquele, fazer um stop loss daquele patrimônio, né? Então, a própria lei, acho que ela é meio tirânica nisso, da matriz de risco, né? Aquilo que está escrito no contrato que é público, tudo bem. O que não é risco do concessionário. Né? Eu acho ótimo você falar isso, porque essa interpretação tem sido, ela, se você pegar a melhor teoria jurídica, ela vai lhe dizer já há alguns anos que essa interpretação não faz sentido, que o que interessa é o que está no contrato em termos de distribuição de risco. Mas essa interpretação volta exatamente porque a lei tem lá no artigo 2º aquela menção a por conta e risco do concessionário. Recentemente, por exemplo, teve um caso do TCU, um caso famoso do TCU, que você vai olhar o voto do relator e lá está lá dito que esse artigo 2º joga todos os riscos do concessionário. Essa interpretação é a interpretação que eu acho que a gente devia superar. Mas ainda não foi superada, você tem razão. E isso é uma das coisas que vão tentar mudar, né? Que o projeto de lei prevê que
a distribuição que vale é a distribuição prevista no contrato, né? É essa que e subordina. Aí uma coisa muito importante que a gente fez, a gente trabalhou junto nisso, naquele projeto da BR 116/324, que foi o primeiro projeto que subordinou equilíbrio econômico-financeiro à distribuição de riscos. Com certeza. Né? Ali foi o ponto de partida, depois todos os outros saíram copiando aquele projeto. Né? O que é a evolução recente que eu vejo, por exemplo, a NTT na ponta em relação a isso? É pegar a distribuição de riscos e fazê-la considerando a noção de controle dos eventos, né? Que é isso que a NTT fez, que é uma coisa que, do ponto de vista da teoria, tem mais de 10 anos que a gente está dizendo que isso tem que ser feito. Né? Tem gente produzindo artigos dizendo tal risco deve ser distribuído de tal forma, tal risco deve ser distribuído de tal forma. Mas, finalmente, alguém pegou e botou isso num contrato. Né? Então, esses contratos da 5ª rodada da NTT, eu acho que fizeram essa evolução. Né? E uma evolução quase... Desculpa, eu bati aqui no microfone. Uma evolução quase 20 anos depois da subordinação, né, de equilíbrio econômico-financeiro à distribuição de risco. Então você vê que a gente evolui, eu diria assim, não é linear Nunca a evolução. É linear, né? É degraus, né? São os degraus, assim. Tem 20 anos que a gente está quase que repetindo aquelas matrizes lá que vem da BR-116/324, né? E agora a gente fez um upgrade, eu acho. Eu espero que isso que a NTT fez se espalhe. Né? Se espalhe porque realmente é uma coisa tecnicamente melhor e que reduz a chance da gente ter a necessidade de renegociar contratos, como a gente está renegociando no setor de rodovias. Eu acho que alguns pontos de melhoria da lei, eles são até mais válidos para isso que você falou, para quando a gente começa a replicar nos subnacionais. Sim, sem Porque dúvida. a gente vê o federal, ele tem um nível técnico melhor e também está mais perto da jurisprudência, então eles fazem essa evolução de maneira mais rápida. E acho que essas melhorias, estando na lei, obrigatório para todo mundo também, ou dando a segurança jurídica para que os entes subnacionais também façam, eu acho que ajuda a espraiar justamente esse conhecimento que tem sido adquirido, né, já pelo federal. Mas, até falando em subnacionais, queria que você falasse um pouquinho da lei de PPPs, porque ela faz 20 anos. E, Maurício, os subnacionais usam ela muito bem. E no federal a gente não consegue, né? A gente não consegue usar, né, PPP, a lei de PPPs usa-se muito pouco, enfim, tem uma questão orçamentária importante aí envolvida. Mas qual que é a sua visão, assim, você que foi lá, escreveu isso, ajudou a escrever, as discussões que vocês tinham na época, o que você vê 20 anos depois também? Eu acho que tem uma questão em torno do problema do pagamento público, né? Que você tem um orçamento já extremamente comprometido, né? Mais ainda agora, com as emendas PIX, etc., e com todo o poder que o Congresso ganhou, né? Metade do orçamento discricionário, que você tem discricionariedade hoje, quem opera é o presidente da Câmara, é o Congresso. Né? Então, um país que tem 5% do seu orçamento discricionário, né, que você pode, é muito pouco. E aí você virar para o gestor, né, o sujeito que está sentado lá no tesouro, né, e dizer para ele assim, olha, desses 5% eu vou comprometer dois, quase metade, com pagamentos públicos, com pagamento de 30 anos. É evidente que o sujeito vai pegar uma metralhadora para impedir que você faça isso. Né? Então eu acho que tem um problema fiscal. O Tesouro é uma das corporações mais bem estruturadas, né? Desde a época de Malan, né? Muito bem estruturada. Então, isso eu acho que é uma primeira, digamos assim, uma primeira camada. Uma outra camada é que várias vezes, inclusive no governo federal nos últimos anos, ninguém queria passar por análise dos aspectos fiscais. Né? A gente teve ali um momento em governos aí anteriores que, de fato, ninguém queria fazer PPP, porque se fizesse tinha que fazer análise das obrigações de pagamento. Então era mais fácil, por exemplo, fazer uma concessão comum e dizer ao BNDES para dar um financiamento hiper subsidiado, né? Quer dizer,
era uma concessão, era uma PPP disfarçada de concessão para você não ter que passar pelas análises fiscais. Quer dizer, a lei do PPP, ela foi muito rigorosa em relação a que análise você precisa fazer. Então, descumpri-la tinha um preço. Então, era melhor, simplesmente, né, fazer concessão disfarçada, PPP disfarçada de concessão, como a gente fez, né? Terceira etapa de rodovias federal são PPP disfarçadas de concessão, né? Do que usar a lei de PPP, né? Então tem esse segundo aspecto. E um terceiro aspecto é que os setores em que a União opera, em vários setores que a União opera, você tem espaço para fazer projetos sem precisar de pagamento público, né? É evidente que nos setores que a União opera também tem espaço para fazer PPPs. Mas enquanto você tem grandes projetos, projetos importantes, né, que geram receita sem precisar de pagamento público, tem espaço e aquilo ocupa toda a sua capacidade de fazer projetos, não tem muito porque você ficar pensando em coisas que envolvem pagamento público, né? Acho que daqui a pouco a gente vai ter que mudar isso, porque se você olha, por exemplo, a distribuição de risco da quinta rodada da NTT... Tá ficando cada vez mais difícil ali, né? E tem muita coisa ali que as contas que estão sendo associadas àqueles pagamentos não vão dar conta. Você vai ter que, em algum momento, dizer, olha, essa garantia de demanda aqui eu preciso de ter por trás a possibilidade de ter um pagamento público, porque senão é uma garantia de demanda que não serve para nada, né? Acho que esse vai ser um caminho. E por aí eu acho que as PPPs vão ressuscitar no governo federal, né? Mas é futurologia, né? Tentando prever aqui o futuro. Nos estados e municípios, eu vou discordar um pouquinho de você, Natália, porque eu ainda acho que tem muito pouco comparado com o que podia ter. Se você olhar a maravilha que são as PPPs de educação, você tem o quê? 4, 5 no país agora, né? A primeira foi de Belo Horizonte, de escola de Belo Horizonte. Você entra numa escola de uma PPP e compara com a escola pública que está do lado, é um negócio assim maravilhoso, entendeu? Então qualquer prefeito devia querer fazer. Eu tenho a expectativa que as PPPs sociais em estados e municípios vão bombar ao longo dos próximos anos, né? E a mesma coisa os hospitais. Você entra... pegar o Hospital do Subúrbio na Bahia, que foi o primeiro. Nossa, já faz muitos anos, né, esse projeto. 2000, assinado em 2010. Né? Já terminou o prazo e renovou. Renovou por mais 10 anos. O hospital recebe prêmios o tempo inteiro. Né? Prêmios internacionais. E entre os nacionais é considerado o quinto melhor do país. Nossa. Né? É um hospital público gerido dentro do SUS, as pessoas não pagam para usar. Por que não estender isso, né? Trazer mais operadores e fazer uma coisa mais, um programa mais agressivo, né? Tem os problemas fiscais, evidentemente, mas eu ainda acho que quando você faz a conta, sai mais barato na relação qualidade-custo do que você fazer pela rede pública do modo tradicional. Então, eu acho que tem muito espaço para fazer mais, mas eu concordo com você que, de fato, se fez nos estados, né? A gente tem um programa para mostrar nos estados, né? Temos mais de 100 PPPs assinadas, né? No âmbito estadual e municipal no país, e acho que tem muito espaço para crescer. Não, assim, no âmbito federal, eu acho que assim, a gente perde a oportunidade de avançar no programa de ferrovias, porque a gente não faz PPP. Porque ferrovias, ele é intensivo em CAPEX. É muito difícil fazer uma concessão de ferrovias, né? Tanto é que a malha ferroviária que a gente tem, ela foi privatizada, né? Ela tem, né? Foi privatizada associada a um contrato de concessão, mas ela foi privatizada, né? E, assim, né? Que o bônus ali era se desfazer da dívida, né? E conseguir fazer uma ferrovia, mesmo brownfield, como a gente consegue fazer em outros ativos aeroportuários, rodoviários e mesmo arrendamento portuário, é quase impossível, né? As concessões que a gente tem de ferrovia, o último leilão que a gente teve da Norte-Sul é porque ela estava 94% feita, né? E a gente tem uma carência ainda do modo ferroviário, a gente tem uma vocação
para o modo ferroviário, pelas nossas cargas que são heavy haul, e eu acho que ali a gente perde a oportunidade de Com estruturar certeza. algo mais inteligente, entendeu? Para a ferrovia. Eu não tenho a menor dúvida. Eu concordo plenamente com você. Eu adoro, Natália, conversar com pessoas como você, que tem mais de 20 anos no setor de infraestrutura, né? Eu não quero falar de idade, Ele mas, quer contar minha mas, idade hoje, gente. mas, mas, mas É que eu comecei de menor aprendiz, é por isso. por isso. Mas isso que você falou é uma coisa que as pessoas em geral, que não trabalham com isso há tanto tempo como a gente, não têm essa percepção, né? Eu vejo, recentemente a gente teve um grande programa de ferrovias via autorização. Todo mundo que entendia como é que funciona a ferrovia dizia, bom, você pode ter até um grande programa, mas ele vai resolver problemas muito pontuais. 170 bilhões de Não investimento, vai como ser se para divulgava, pomada para calo e não cravo. vai ser, evidentemente, né? Quer dizer, a autorização tem seu papel nas ferrovias? Tem, Tem. né? Mas é uma coisa muito mais limitada, né? É para situações muito específicas em que você tem ali uma demanda correta, que você sabe, média, etc, né? Várias outras situações você não vai conseguir, né? E PPPs, de fato, seria o instrumento, né, por excelência para a gente poder, né, pôr de pé novas ferrovias. Em situações, né, e aí acho que isso tá dentro também do que você falou, eu estou só repetindo, em situações em que você tem carga de alta densidade, né, estamos falando de minério, estamos falando Agro. de grãos agrícolas, né, de líquidos, né, combustíveis, suco de laranja, etc. Cargas de alta densidade que você tem uma distância entre a região produtora e o porto, sobretudo cargas para exportação, que tem uma distância de mais de 400 quilômetros. Aí, nesse contexto, é ferrovia, esquece, não é rodovia, né? E se você tem essa situação, PPPs de ferrovia faz todo sentido, porque do ponto de vista econômico, a coisa dá um retorno econômico absurdo, né? Ainda que o retorno, a taxa interna de retorno, quando você olha Do projeto não especificamente. vai ser, mas o social vai ser muito, né? Exatamente, exatamente. A taxa interna econômica vai ser enorme, mas desculpa, a taxa de retorno econômico vai ser enorme, mas a taxa interna de retorno vai ser baixa. E aí é onde o Estado entra complementando para que a taxa interna de retorno torne viável um projeto que tem benefícios econômicos enormes. Eu acho que, para além de ferrovia, que é muito óbvio e que a gente ainda não conseguiu desenvolver, é isso, né? A gente não vai ter ponte Dutra para licitar todo ano, né? Então agora está começando a chegar trechos que são necessários, mas mais desafiadores do ponto de vista de viabilidade econômico, né? Então a gente vai começar a ter que ser criativo, mas a gente é criativo, né? A gente tem, assim, eu falo assim, a nossa restrição de acesso a recurso público fez com que a gente tivesse essa diversidade de contratos De arranjos, e de arranjos que a gente tem, inventasse conta vinculada, inventasse fluxo de caixa marginal, inventasse tudo o que a gente tem, que são mecanismos super, não são nem complexos, mas são densos, são profundos, né? E trazem essa potencialidade de geração de investimento que a gente vê nesses anos de concessão. Mas, para a gente encaminhar aqui para o final, você que nunca se fitou uma polêmica. Maurício, gente, Maurício é uma pessoa que eu falo assim, gente, mas é muito kamikaze, não é? Porque não importa se vai perder ou se vai ganhar de dinheiro, mas se a tese tá certa, você vai, né? Impressionante! Deixa eu lhe dizer, eu acho que tem um lado que é uma questão do que eu acho que é minha responsabilidade a essa altura da vida, né? Como você, eu vivi o setor de infraestrutura intensamente, tentando entender como fazer as coisas, né? Eu acho que as pessoas que estão nesse tipo de posição, e eu tenho outros pares, deveriam prezar, sobretudo quando você está falando de grandes políticas públicas, por exemplo, essas negociações, né? A gente deveria prezar pelo que é correto.
Quando você preza pelo que é correto, vai ter sempre alguém que vai discordar, etc. Mas vai vir para você o cliente que está alinhado com aquilo. Então você tem perdas e você tem ganhos quando você faz isso. E eu acho que eu não conseguiria fazer de outra forma, possivelmente, mas eu acho que os ganhos superam em muitas perdas. Né? Por outro lado, Natália, eu vou te falar que nos últimos anos é que essas coisas as pessoas não percebem. Né? Eu tenho reduzido muito os meus frontes. Né? Eu só faço quando é muito necessário. Né? Então, vou lhe dizer assim, vou lhe contar uma situação recente. A gente iniciou um programa de renegociação sem ter uma teoria sobre renegociação. Por quê? Porque a doutrina jurídica achava que era ilícito renegociar Sim. contratos e porque a economia dos contratos, né, a microeconomia em torno dos contratos, também entendia que renegociar contrato era sempre ruim para o poder público. Né? Se pegar o livro do Guache lá, o estudo Sim. dele, né, se você espreme, é isso que ele está dizendo. A gente foi formado nisso. A gente foi formado nisso. Né? Então, na hora que as pessoas perceberam que tinha tinha bastante valor represado naqueles contratos que precisavam ser renegociados, elas não tinham uma teoria para se apoiar. Né? E aí eu vi, por exemplo, começar a se publicar artigos que faziam uma confusão entre reequilíbrio, renegociação, e não conseguia entender que são coisas diferentes. Reequilíbrio é cumprimento de contrato, renegociação é mudança estrutural do contrato, são coisas muito diferentes. Naquele contexto eu disse, poxa, eu preciso escrever um artigo que... Eu peguei o artigo que estava mais famoso e fiz um artigo sobre ele, dizendo, olha, aqui tem erros. Né? É uma coisa que, assim, eu fico feliz de fazer isso? Não fico. Mas você olha e diz, poxa, precisa arrumar a casa. Se eu não falar, eu que tenho essa responsabilidade de ser alguém que está no setor há vários anos, né? Não falar, quem vai falar? Né? E... O problema é que se você deixa ali, aquilo atrasa em 10 anos, às vezes, a consolidação de uma teoria que faça sentido. E que é né? justo, que é certo, que faça- vai beneficiar quem no final? O usuário. O usuário, o cliente da cliente. rodovia, da ferrovia, da onde for. Então, no final do dia, Natália, assim, eu acho que, de maneira muito seletiva, tem brigas que você tem que comprar, entendeu? Não tem muito jeito, assim. Da minha perspectiva... A função que eu acho que eu posso ter, você vê, eu já há muitos anos não sento em nenhuma posição executiva, seja no setor público, seja no setor privado. Por quê? É uma opção, porque eu quero ter esse papel de poder dizer, como um teórico, como um acadêmico, ao mesmo tempo que eu tenho a vida advocatícia, o que é que eu acho certo, o que é que eu acho errado. Né? Coisa que quando você é executivo, você tem que guardar para você muitas vezes. Lógico. Pode mexer no preço da ação, né? No dia seguinte. Não, mas então, aí eu quero te trazer uma boa polêmica, porque eu quero que você venha junto comigo nessa polêmica e nessa tese que eu acho que a gente... Engraçado, né? Pensar que a gente ainda precisa fazer isso 30 anos depois da lei de concessões, que é defender o modelo da agência reguladora, né? Isso A gente é uma coisa que tá tão óbvia, né, para todos nós. né? Mas então, engraçado, né? Porque voltou de novo essa discussão, né? Recentemente, de se criar mais uma instância decisória acima da agência reguladora que pudesse ter recurso hierárquico impróprio da decisão colegiada, que pudesse ter demissão de diretores que foram indicados, sabatinados e aprovados pelo Congresso Nacional por uma suposta incompetência técnica, o que quer que seja isso, escrito em legislação. Como que a gente, 30 anos depois, mostrado o benefício que a gente tem de uma regulação que vem crescendo, a gente estava falando isso ali no off, né? Como que a gente vê esses últimos anos. Eu estava esses dias com os meninos da NTT, eu falei, gente, depois que eu saí daqui melhorou muito a NTT, porque assim, você vê o crescimento que as agências reguladoras vêm tendo, o Brasil é premiado em estruturações de projetos e prêmios de regulação anualmente, nos prêmios mundiais, e volta e meia, por uma questão populista, volta ao debate, fazer regulação em cima de agência. Eu, 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 eu concordo plenamente com você que a gente não devia estar discutindo isso, né? A ideia de que 30 anos depois é uma pauta, ainda é uma pauta, realmente mostra...
tem uma frase de Rita Lee, né, que a gente devia estar nos Jetsons e às vezes a gente olha o que está acontecendo e acha que a gente está nos Flintstones, né? A gente devia estar discutindo outras coisas já a essa altura. Por outro lado, assim, tem muito. Eu acho que o governo tem que tomar a frente disso e tomar as decisões duras em relação a isso, né? Porque quem vai ser prejudicado é o usuário e o governo, né? Se você tiver um enfraquecimento das agências, no médio prazo, quem vai perder é o governo, né? E o que eu não vi ainda, mas talvez já esteja acontecendo e só não esteja na esfera pública, é o governo tomar as rédeas desse negócio e dizer, olha, o Congresso tá bom, vai ter sempre uma demanda ali de alguns deputados por razões nem sempre muito republicanas que querem, né, criar esse controle sobre as agências, mas eu, governo que estou aqui, que tenho responsabilidade de fazer as coisas funcionarem, sei que historicamente isso é um erro, né? Eu estou na expectativa de que o governo tome uma posição mais dura quanto a isso. E em relação aos problemas que estão causando isso, o problema da Enel lá em São Paulo, né, que tem sido muito falado que esse é um grande problema, tem causas muito específicas que você tem que olhar o caso específico. E para isso precisa de uma agência reguladora para separar o joio do trigo, uma agência reguladora forte, né? O que você não consegue se o ministro estiver todo dia falando mal da agência, falando mal dos seus diretores, comprando briga, né? Não é assim que institucionalmente você faz uma agência reguladora funcionar, né? Eu tenho até um artigo sobre isso chamado Como Desestruturar Agências Reguladoras, escrevi com o Eduardo Jordão em 2018, e a gente pegava todos esses casos em que o governo... O artigo é uma ironia, né? A gente escreveu assim, como se a gente estivesse dando instrução de como desestruturar uma agência, né? E aí a gente primeiro fala de como o poder executivo fez coisas. Olha, vamos lhe dar um roteiro aqui de como desestruturar a agência reguladora, mas baseado em exemplos. Então, o governo federal fez isso, o governo do estado de São Paulo fez isso, né? Se você seguir essa receita, você vai desestruturar a agência. Aí, muito engraçado é que a gente publicou em 3 partes esse artigo, né? Depois a gente juntou e publicou tudo junto. Quando publicou a primeira parte, liga o pessoal da agência, poxa, que legal, pô, muito legal. O pessoal do TCU também, pô, muito legal o que vocês fizeram. Aí o segundo era como os controladores desestruturaram as agências, né? E aí tudo que o TCU vinha fazendo gerou apagão das canetas, né? Toda a confusão, né? Aí liga o pessoal das agências novamente, pô, muito legal o seu artigo, não sei o quê. Aí, o terceiro era o que as próprias agências fizeram que contribuíram para a desestruturação das agências, né? Aí, evidentemente, o pessoal das Ninguém agências mais te ligou. nunca mais me ligou e, evidentemente, por uns dias ali não queriam nem tomar um cafezinho. A Artesp chegou a publicar uma nota contra o artigo. Eu disse, cara, como pode passar um recibo desse tamanho? Mas a gente vê isso se repetir. Tem coisas que estavam lá no primeiro artigo, no artigo que falava do que o Poder Executivo fazia, que a gente vê acontecer de novo, né? Estados, municípios. Então, assim, eu acho que a gente já tem um acervo para evitar essas coisas, né? E eu acho que a responsabilidade, sinceramente, é do governo, né? É muito difícil a posição do governo, mas é do governo. Eu estou aguardando que o governo tome tempo e faça o que tem que fazer. Às vezes já está fazendo nos bastidores, né? E a gente só não está vendo, né? Essa é a minha esperança. Porque assim, acho que esses 30 anos justamente trazem pra gente já a maturidade de conseguir lidar com esses momentos de populismo. Sim. Com esses momentos de populismo, que não passa disso, né? Não passa disso para a gente conseguir olhar um problema que é super técnico. Só quem trabalha nesse meio consegue entender. Eu falo, gente, eu fui diretora de agência reguladora, foi o pior emprego do mundo. Eu não recomendo para ninguém ser diretor de agência reguladora. Uma situação difícil. Porque assim, você é odiado por todo mundo. E acho que quando você é odiado por todo mundo, você deve estar fazendo um bom trabalho, né? Porque o executivo, o seu trabalho na agência reguladora é justamente manter e guardar aquele contrato. Não é atender o executivo. Não é atender
a concessionária e não é, infelizmente, atender tudo que o usuário, porque tem um preço para pagar que às vezes nem sempre está disponível, né? Você é guardião daquele combinado, daquele contrato de concessão. E nem sempre isso é fácil, né? Durante 30 anos. E a gente tem bons exemplos no Brasil de como, apesar de ser combatido ainda esse modelo, a gente vem segurando ele. Então, espero que seja só mais um suspiro. Eu espero também, espero muito. E eu acho, Natália, que a gente já teve configurações que eram piores em relação ao que a gente está vivendo hoje. Eu sei que sempre o momento presente, né, ele parece muito mais forte do que o passado. Mas teve uma época que o governo queria desestruturar, né? O governo queria fazer esse controle social que agora o Congresso está propondo, e que o governo, não sei se vai embarcar ou não, acho que não vai embarcar, era o governo que estava propondo, era a Casa Civil que estava propondo numa época, né? A gente se lembra disso, eu lembro até das figuras das pessoas. Me vem à mente até as figuras, eu sei que você sabe das pessoas que eu estou falando. E, em algum momento, isso foi se desfazendo, inclusive pelo trabalho de bastidor de uma figura, né, que eu acho que é uma figura, é uma joia que a gente tem nesse setor, que é o Gerson Kelman, né, que fez a construção para mostrar que aquele pessoal ali da Casa Civil e da presidência, que não fazia sentido você ter uma instância de controle. Então, eu acho que a gente já passou por momentos mais difíceis, quando estava dentro da Casa Civil esse objetivo. Agora é uma coisa que vem do Congresso, pelas pressões. Eu espero que o governo... tem muita gente boa em posições relevantes nesse governo. Eu espero que eles tomem o caminho certo, né? Não, Maurício, obrigada. Eu que agradeço. A gente podia ficar aqui horas contando, né? Contando. Mas aí eu ia pedir chopp, né? Pois é, né? Ainda mais essa hora, né? Já tá na hora do chopp. Porque, assim, tem muita história, né? Eu quero um dia ainda escrever um bastidor, assim, sabe? De alguns casos, quando cair, assim, decaiu o prazo, que a gente pode contar a história. Porque esses projetos, assim, eles são muito divertidos, a gente sofre muito, mas, assim, no final são nossos filhos, né? Quando nasce um projeto desse. Quando sai, né? Quando prazer. Sai, quando você consegue trabalhar ver, no né? setor de infraestrutura é uma frustração permanente, né? Mas de vez em quando você tem uma coisa, quando sai uma coisa, às vezes você está com aquele projeto, o projeto está sendo estruturado há 9 anos. No Brasil tem projeto sendo estruturado. Sim. Olha o Ferrogrão. Pois né? Eu fiquei tão feliz hoje que eu vi que na 262 Minas Gerais vai ter proponente, né? Eu falei, nossa, que bom! Quantas vezes, né? Quantas 3 vezes? licitações Vamos ter! já. A gente teve 381, teve bid, teve concorrência. Os leilões estão animados, né? Agora, então, assim, de vez em quando dá esse suspiro de alegria. Mas, Maurício, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço e estou sempre à disposição da Move Infra e à sua disposição, sobretudo. Obrigada. Pessoal, a gente conversou hoje com Maurício Portugal. Tem muito conteúdo nas redes sociais do Move Infra. Nos sigam. E, dia 7 de novembro é o nosso evento. Depois ele vai ser transmitido conteúdo integral para vocês aqui.